Bora investigar um mistério moderno. Um que é bem frustrante e que talvez muita gente já tenha percebido. Sabe aquele buraco, aquela lacuna na nossa coleção de fotos digitais? Um período inteiro da vida que parece que, sei lá, simplesmente sumiu? Para pensar um pouquinho. Se alguém pedisse agora para ver fotos daquela época, ali entre 2005 e 2010, o que apareceria? Para muita gente, a resposta é um vazio, um vácuo bem esquisito entre os álbuns de papel da infância e o feed infinito das redes sociais de hoje. É como se um capítulo inteiro da vida tivesse sido deletado. Esse sentimento de perda é exatamente o centro da nossa história. Essa sensação de que uma fase super importante da vida, que a gente jurava que estava registrada, simplesmente evaporou. E o mais importante aqui é entender o seguinte: isso não é um problema de uma pessoa só, é uma experiência coletiva de toda uma geração. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. O que a gente está investigando aqui é o que ficou conhecido como buraco negro digital. E o ponto crucial é: isso não aconteceu por uma falha de organização individual, tá? Foi um problema sistêmico que pegou uma geração inteira bem no meio de uma transição tecnológica bem caótica. Então, esse é o conceito-chave, um período em que a tecnologia para tirar fotos digitais explodiu, ficou fácil e barato, mas os métodos para guardar essas fotos de um jeito seguro e para sempre, bom, eles ainda não existiam ou não eram nada confiáveis. E o resultado? Um vácuo de memória digital. Tá, mas como isso foi acontecer? Não foi uma coisa só. Foi uma combinação de fatores, uma verdadeira tempestade perfeita de avanços tecnológicos, novos hábitos de consumo e modelos de negócio que, olha, eram muito frágeis e acabaram levando a essa perda em massa. O que essa linha do tempo mostra pra gente é a velocidade da mudança. Foi algo vertiginoso. Em só 7 anos, a gente foi do domínio total das câmeras de filme para a explosão do compartilhamento online. A tecnologia para criar as fotos avançou muito, mas muito mais rápido do que a nossa capacidade de preservar essas fotos. E onde é que iam parar todas essas fotos? Pois é, a nossa memória estava espalhada por uma coleção de tecnologias que hoje parecem coisa de museu, todas elas incrivelmente vulneráveis. CD arranhava, pendrive sumia, HD externo simplesmente parava de funcionar. Cada um desses itens era uma bomba relógio esperando para explodir. E essa citação aqui, olha, ela resume perfeitamente a mentalidade da época. As pessoas abraçaram a novidade de poder tirar fotos sem limite, sem pensar muito nas consequências a longo prazo. A ideia de deixar para resolver o resto depois foi a receita para o desastre que ninguém conseguiu prever. Agora vamos para o próximo culpado. E é aqui que a história fica ainda mais complexa. Porque além do hardware frágil, a gente tinha as plataformas online. Elas prometiam guardar as nossas memórias para sempre. Mas essa promessa tinha um prazo de validade que, bom, ninguém contou pra gente. O caso do MySpace é, talvez, o exemplo mais chocante disso tudo. Para muita gente, ele era o grande álbum de fotos online. Milhões de usuários, milhões e milhões de fotos. E aí, de repente, mais de uma década de conteúdo simplesmente sumiu. Puf, desapareceu. E esse foi o anúncio oficial, uma declaração corporativa, fria, para uma perda que foi extremamente pessoal. 12 anos de memórias de uma geração inteira foram reduzidos a um inconveniente. Isso só mostra o pouco valor que essas empresas, na verdade, davam para os dados que elas guardavam. E o MySpace não estava sozinho nessa, não. Serviços como Kodak Gallery, Shutterfly, todos eles surgiram com uma promessa que era irresistível: armazenamento de graça e ilimitado. Só que a realidade era outra. O custo para guardar milhões de fotos era altíssimo. O negócio deles não era proteger memórias, era vender produtos. E quando isso não dava certo, as memórias eram as primeiras a serem sacrificadas. E a frustração continua até hoje. Alguns serviços que sobreviveram, tipo o Shutterfly, mudaram as regras no meio do jogo. Agora, eles exigem que as pessoas façam compras regulares só para poderem acessar as próprias fotos. Na prática, as memórias viraram reféns de um modelo de negócio com o qual ninguém tinha concordado lá atrás. Tudo isso nos traz até o presente. A tecnologia evoluiu, claro, a gente tem a nuvem, mas a lição fundamental daquele buraco negro digital é mais relevante do que nunca. Os riscos para as nossas memórias digitais ainda existem, eles só mudaram de cara. Pensa só nisso. Hoje, mais de 90% de todas as fotos são tiradas com celulares.
O volume de dados que a gente está criando é exponencialmente maior do que era nos anos 2000. E isso quer dizer que a escala de uma possível perda hoje é muito, mas muito maior. E aqui está o pulo do gato. Psicologicamente, a gente olha para uma foto na tela e trata ela como se fosse um objeto físico, algo permanente. Mas não é. É só um arquivo, uma sequência de dados que pode ser corrompida ou apagada com uma facilidade que assusta. Então, qual é a solução? Os especialistas recomendam a regra do 3-2-1. É bem simples, mas é a proteção mais forte que existe contra falha de tecnologia, contra desastre, contra qualquer coisa. 3 cópias, em 2 formatos diferentes, com uma delas guardada em outro lugar. Isso é, de fato, assumir a responsabilidade pelas nossas memórias. E é com essa pergunta que a gente termina. A lição do buraco negro digital não é só sobre nostalgia, não. É um alerta bem sério para o presente. No final das contas, cabe a cada um de nós garantir que as memórias que a gente cria hoje não virem os arquivos perdidos de amanhã.